o Flamengo está em busca do Lucas Paquetá, vai tentar repatriar o Lucas Paquetá. A informação que a gente tem é que o Bruno Spindel, o diretor do Flamengo, está na Inglaterra para tentar conversar com o West Ham, mas é uma negociação muito difícil. O West Ham prioriza uma venda do Paquetá nesse momento, até porque o Paquetá está denunciado e aí não sabe ainda se ele vai ser punido, qual vai ser a situação dele, também não tem data para essa punição sair de fato. Então, o Flamengo tenta, dentro desse cenário, trazer o Paquetá de volta para o Rio, com meio que o pensamento de tirar ele do foco ali na Inglaterra também. A prioridade seria o Paquetá por empréstimo, mas é uma negociação muito complicada, porque o West Ham tenta também ter esse investimento de volta. O Paquetá foi um grande investimento do West Ham, estava na mira do Manchester City, né, PVC, antes disso tudo acontecer, dessa acusação toda acontecer, e é uma contratação um pouco arriscada. O Flamengo tem que se precaver bastante para não se complicar lá na frente, caso o Paquetá seja, de fato, denunciado, não só denunciado, mas condenado diante de todas essas acusações, né? Eu estou tentando ver aqui se eu consigo localizar o número do Paquetá na lista de grandes contratações da história, porque o West Ham investiu 61 milhões de euros na época que trouxe o Paquetá em 2022, tirando do Lyon. Ele pagou 61 milhões de euros ao Lyon. Ele não entra nas 50 maiores contratações, porque a 50 é o Vlahovic, quando saiu da Fiorentina para a Juventus, por 70 milhões de euros. Isso é uma coisa de maluco, né? Eu lembro quando o Roberto Baggio, Chico Anísio era vivo. O Chico Anísio foi comentarista da Rede Globo na Copa do Mundo de 90, incrível. E o Chico Anísio era encantado pelo Baggio, e o Baggio, na época, saiu da Fiorentina para a Juventus como o jogador mais caro do planeta, e ele custou 20 milhões de dólares. 20 milhões de dólares. É verdade que isso faz quase 35 anos, né? Mas você pensar que 61 milhões de euros pelo Paquetá não o coloca na lista dos 50 mais caros da história do futebol, mas é um investimento que o West Ham tem que proteger. O West Ham vai tentar segurar, se proteger para ter esse dinheiro de volta. E esse dinheiro o Flamengo não vai pagar, né? 61 milhões de euros vezes 5,30, vou fazer por 5, são 300 milhões de reais. Né? Quase o dobro do que o Flamengo. Quase o dobro do que o Flamengo vai pagar pelo terreno do gasômetro. Né? Provavelmente mais do que o dobro. O Flamengo a ideia era fazer uma janela um pouco mais modesta nesse meio do ano, né? Tanto que o Marcos Antônio, o Flamengo está em busca, inclusive é um foco também nessa viagem para a Europa, que nem era a primeira intenção do Flamengo. Bruno Spindel já tinha falado com a gente numa zona mista, depois de algum jogo do Flamengo no Maracanã, que o Flamengo não tinha nenhuma viagem programada para a Europa, mas mudam os planos, né? As outras coisas aparecem. E aí o Flamengo vai para a Europa para tentar negociar tanto essa questão do Paquetá quanto o Marcos Antônio com a Lazio. Já está tudo mais ou menos caminhando assim, com o jogador já está tudo certo. Agora o Flamengo tenta entrar em acordo só sobre os valores ali, as cláusulas do contrato, mas caso essa negociação aconteça, vai ser um empréstimo com opção de compra para o Flamengo jogar essa compra aí para o orçamento do ano que vem. Porque o Flamengo não está prevendo nesse meio do ano grandes compras, porque já fez uma janela muito robusta no começo do ano. Então, seria bem complicado um investimento alto e nesse nível nem se fala. PVC, o Paquetá pode ser punido de algumas formas ou pode não ser punido também, né? Ele pode não ser condenado. Que tipo de coisas o Flamengo poderia encontrar pela frente caso o Paquetá seja punido? A FIFA tem que acatar essa punição também? Qual é o cenário que o Flamengo poderia enfrentar aí caso contrate de fato o Paquetá? Se contratar em definitiva e ele for punido pela vida, como se cogita na Inglaterra, a FIFA deve acatar essa punição e estender para o mundo inteiro. Então, na verdade, se você fizer um investimento de 300 milhões de reais, 330 milhões de reais, e o Paquetá for suspenso, você pode perder esse dinheiro, simplesmente perder esse dinheiro. Porque eu acho que ninguém precisa ir bater na porta do West Ham e dizer, vou contratar o Paquetá. Eu acho uma situação dramática, mas é um ponto que é fundamental de combate e de ilustração do que está acontecendo no mundo das apostas.
O jogador tem que saber. E esse caso, Luísa, me remete muito ao caso do Buffon, lá no passado, em 2005, no Calciopoli, na Itália, quando o Buffon, depois ficou comprovado que tinha questão de vício em jogos, mas estava claro ali que o jogador não pode se envolver em apostas. Alguém que trabalhe na indústria do futebol não pode se envolver em apostas. No caso do Paquetá, se isso se confirmar, né? Porque até para vir contrário, o Paquetá é inocente, mas quem se envolveu na aposta não foi ele, mas é que não é assim inocente se você tiver tomado um cartão amarelo para que um amigo seu se beneficie, que é essa questão que está sendo discutida, debatida e investigada. Só vale lembrar sempre, na comparação com o que está se falando no Brasil, do caso Textor, que diminuiu agora um pouco de tamanho, no Brasil a investigação séria que existe é no Ministério Público de Goiás. Eu faço sempre questão de lembrar que o Ministério Público de Goiás apura há quase 3 anos, investiga há quase 3 anos e chegou à conclusão, sim, de manipulação de resultados com a máfia de apostadores, mas não manipulação de campeonatos. A investigação do Ministério Público de Goiás não fala em manipulação de campeonatos, fala em manipulações de mafiosos de apostas para tomar cartão amarelo, tomar cartão vermelho, para lances pontuais de partidas pontuais. É bem diferente do que o Textor acusou. Tem uma galera participando, o Alexandre tá pedindo like da galera. Obrigada, Alexandre. O Paulo Moreira falou que o chat vai ser ignorado. Não vai ser ignorado, estou lendo vocês. Vou ler aqui a quantidade de comentários que eu consegui ler. Tem uma galera aqui que estava perguntando do Paquetá também. O Pablo falou: se o Flamengo contratar o Paquetá em definitivo, será o maior erro dessa gestão. Risco alto demais, não vale a pena. Realmente é uma contratação arriscada, né? Não tem muito jeito. O Flamengo está tentando legalmente entender todos os cenários. Também o Paquetá poderia recorrer, uma coisa que não é definitiva agora, a primeira decisão não é que vai ser para sempre. Então, enfim, tem muita água para rolar nessa ponte ainda. E o Flamengo está tentando entender qual o cenário, até para entender se consegue contratar o Paquetá, né? Esse é o primeiro passo, acho, para o Flamengo desenhar o cenário. É uma contratação realmente difícil. Mas sabe uma coisa que eu acho que é relevante olhar para isso de um outro ponto de vista também. A gente precisa, há muito tempo eu digo, o Brasil precisa entrar no jogo da globalização do futebol. Ou seja, não pensar só em vender os jogadores de 16 anos, tentar manter por mais tempo, pensar em quanto você vai arrecadar com a permanência de um jogador e o uso da sua imagem como marca. Como o Santos fez, em parte, durante os 4 anos que o Neymar teve jogando no Brasil. O Flamengo mostrar a vontade, a volúpia de contratar um jogador, mesmo por empréstimo, que tem mercado no futebol europeu, ainda que seja por um problema da investigação, é uma demonstração de força que tem tudo a ver com a gestão do Flamengo dos últimos anos. O Flamengo deixou de ser o clube mais endividado do Brasil para se tornar o clube mais rico das Américas. Isso é muito forte para você conseguir trazer outros clubes para um tipo de administração que permita que o Brasil seja parte do negócio. Ninguém vai falar que o Brasil nunca mais vai vender jogadores. Não se trata disso. Trata-se de poder escolher quem você quer vender, quem você não quer vender e quem você pode comprar. Isso vai ser mais claro se o Brasil conseguir fazer uma liga. E a gente está vendo toda essa discussão das ligas agora também, com o Corinthians indo para a Liga Forte União. É verdade. Falando em Corinthians, vamos para o próximo assunto. A Lívia Camilo já está com a gente, para chamar ela para a tela aqui, para falar de Corinthians, né? Porque ontem teve a apresentação do novo CEO do Corinthians, o Fred Luiz, inclusive, que já teve passagem pelo Flamengo, comparou a situação do Flamengo de 2013 com a do Corinthians atual. Lívia, como é que foi essa apresentação ontem? O que você pode falar para a gente? Tiveram algumas polêmicas já, né, nesse primeiro momento. Seja muito bem-vindo ao De Primeira. Bom dia, Luísa. Bom dia, PVC. Bom dia aos internautas que nos acompanham aqui no De Primeira.
Chegada, ele chegou chegando, podemos dizer assim, viu, Luísa? Porque o papo ali, né, ele não deixou, primeiro, transparecer isso, né, na coletiva. As primeiras conversas ali do Fred Luz com os jornalistas foi bastante tranquila, assim, em relação ao trabalho dele, que ele ia ter bastante autonomia e tudo mais. Só que aí, depois dessa apresentação que ele fez ao lado do Pedro Silveira, que é o novo diretor financeiro, teve o quebra-queixo, né? Que é aquele offzinho ali do fim. E ele deixou muito claro para os jornalistas que estavam ali, se aglomeraram em frente à mesa, que de fato ele vai. Assim, as decisões estarão submetidas à diretoria estatutária, ou seja, os diretores estatutários que hoje são aí os escolhidos do Augusto Melo. Né, no caso, então, diretoria o diretor administrativo, Marcelo Mariano, que tem bastante poder lá dentro, a galera que trabalha ao lado do Augusto Melo, que já tinha aí, né, sido, acho que muitas vezes atacada por alguma razão. E o Fred, ele tem um papel ali de executivo mesmo, um papel de sugestão, de trazer relatórios, de traçar metas, de desenvolver estratégias, mas no fim das contas a decisão não é dele. Então vamos supor assim, ó, aqui no mundo da hipótese. Queremos contratar fulano, ciclano e beltrano. Fred Luz olha lá e fala assim, putz, esse cara aqui não dá, esse cara aqui é muito caro, não sei o que, não sei o que. A gente não consegue pagar. Vai fazer mesmo assim? A decisão final é da diretoria, a decisão não é do Fred. Então a gente precisa traçar esses dois pontos. O primeiro, o Fred, ele não tem plenos poderes, ele vai entrar lá para fazer esse papel de executivo. E o segundo é que ele está totalmente alinhado com o Augusto Melo. Então, assim, eles têm falado a mesma língua nesse momento. O Fred teve algumas reuniões também já com outros diretores, mas assim, ainda é uma coisa preliminar. Mas nesse momento, ele está submetido às decisões do Augusto Melo e está tudo bem, tudo tranquilo. A ideia é realmente seguir as diretrizes do presidente. Eu falei com ele ontem depois. Não diz, Luísa, desculpa. Não, eu ia te chamar justamente por isso. Você tem mais detalhes também sobre essa questão de tudo que vai passar depois da decisão do novo CEO. Da visão do Fred Luz, tá, Lívia? Vamos lá. Ele diz o seguinte, que bom, quem primeiro falou sobre o comitê, vamos por partes, ao contrário. Essa história do comitê, do comitê dos dirigentes estatutários, balançou a estrutura do Corinthians imediatamente depois da frase do Fred Luz. Especialmente porque nesse comitê o Marcelo Mariano, que é o ponto central da discussão do depósito da empresa Laranja, né? Vamos lembrar que o Corinthians pagou a rede social mídia do Alex Cassundé com a assinatura do diretor administrativo Marcelo Mariano. Foi ele quem autorizou, na ausência do Rosola Santoro, então diretor financeiro, Marcelo Mariano foi quem autorizou o depósito para a rede social mídia, e a rede social mídia transferiu R$1.040.000 aproximadamente para a empresa Laranja Nelway. Bom, então o Marcelo Mariano está no foco. Quando se diz que tem um comitê de diretores estatutários, que o Marcelo Mariano está nesse comitê, a primeira impressão que vem é: bom, o Augusto Melo está protegendo o Marcelo Mariano. E pode ser exatamente isso que esteja acontecendo. Pode ser exatamente isso. E quando o Fred Luz diz que ele está submetido à decisão desses comitês que estão ao lado, paralelos ao presidente, e alguém dirá, o presidente já é o representante do clube. O Fred Luz tem um ponto de vista que diz, que expressa que era assim que funcionava com ele no Flamengo e no período em que ele prestou consultoria ao Coritiba. Então ele diz, eu sou um funcionário do clube, eu sou um funcionário dos donos do clube. Quem são os donos do clube? Os sócios. Eu sempre vou estar abaixo dos sócios do clube por uma relação democrática. Então, eu vou dizer aqui, ó, a gente tem esse dinheiro aqui. As prioridades que a gente vai fazer tem prioridade 1 é essa, prioridade 2 é essa, prioridade 3 é essa. E semanalmente eu vou prestar contas do que está acontecendo, reuniões semanais, para dizer a prioridade esta está sendo cumprida, essa.
Vocês querem mudar a prioridade? Se o cara disser, não, nós queremos mudar a prioridade. Então tá bom, então o dinheiro que tem é esse mesmo dinheiro que está aqui. Então você quer que eu pegue esse dinheiro e jogue para lá? Isso aqui vai dar errado por isso, por isso e por isso. Mas quem manda é o sócio do clube. Esse ponto de vista que o Fred Luiz expressa me parece um ponto de vista de um defensor de um processo democrático. Agora, vai depender do Augusto Melo. Perfeito. Né? Se o Augusto Melo vai dar aval ao trabalho do CEO ou se o Augusto Melo vai dar vazão à política mesquinha de clube, aí vai ficar na mão do presidente. Até bom também você trazer isso. Se ficar na mão do presidente, vai dar errado, né, Lívia? Está claro. Agora, só um último detalhe, desculpa, você que já falei muito. O Fred Luz discutiu muito com o Augusto Melo para entender qual a chance de dar certo. Porque, para dar errado, ele não viria. Ele é sócio da Álvares e Marçal, é um homem bem sucedido, não tem razão para se meter numa confusão. E talvez tenha se metido o tempo que vai dizer. Desculpa. É até muito bom o PVC trazer essa visão democrática, porque o Fred Luz ele tem realmente um discurso muito diplomático. Eu acho que essa é uma definição muito boa do discurso do Fred Luz. Ele é um cara que se preocupa muito com a questão de processos, ele é metódico. Pelo pouco que a gente teve contato ali, principalmente ali no pós, quando as câmeras já estavam desligadas e ele já pôde ficar um pouco mais à vontade, a gente sente que ele tem uma preocupação muito grande com os métodos, com os processos, e até é um elogio que ele faz ao Pedro Silveira, e é um elogio que ele traz para dentro do Corinthians, assim, a gente quer trazer cada vez mais pessoas de processos, pessoas que cumpram as metas, e a gente não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Então, uma vez que a prioridade está estabelecida, a prioridade é aquela. Beleza, se vocês quiserem mudar, vocês mudam, tudo mais. Mas quem não andar na linha, entre aspas, né? Quem não cumprir as metas, quem não fizer o trabalho direito, eu não vou passar a mão na cabeça. Então, assim, ele diz isso e eu acho que é um ponto muito legal, assim, do Fred, de falar, eu sou um cara de processos, eu respeito, mas eu também não sou bobo, né? Eu não vou fingir que tá tudo bem se a coisa não estiver bem. Então, me pareceu que realmente o Fred tem uma intenção ali de trazer essa aula diplomática para dentro da pequena Brasília, que é o Corinthians hoje. E, assim, é bastante triste, né, a situação do Corinthians política, a divisão que aconteceu, a polarização que existe dentro do Conselho Deliberativo. Mas eu acho que o Fred tem aí os seus louros para colher se ele conseguir implementar as ideias que ele está trazendo. Tem mais duas coisas que se discutem ali dentro, que é da questão do conflito de interesses que o Fred Luz desmentiu haver, né? Então vamos lá. O Fred Luz se desliga de todas as funções executivas da Álvares e Marçal, mas ele é sócio de um segmento da Álvares e Marçal. Quando se fala que a Álvares e Marçal contratou o Sérgio Moro, que é verdade, não foi o Fred Luz quem contratou o Sérgio Moro. O Sérgio Moro foi contratado pela Álvares e Marçal nos Estados Unidos por um outro segmento da Álvares e Marçal nos Estados Unidos. O Fred Luz trabalha numa fração, ele é sócio de uma fração da Álvares e Marçal no Brasil. Então não tem nada a ver com a questão do Sérgio Moro. Segundo ponto, a Álvares e Marçal foi sim consultora da Liga Forte União durante todo o processo de formatação da divisão dos direitos de televisão no ano passado. Mas eu posso dizer para você com segurança, porque no ano passado eu me informei muito das guerras das ligas pelos dois lados, e desde agosto do ano passado, quando ligavam para o Fred Luz não sabia mais nada. Por quê? Porque a consultoria com a Liga Forte União acabou no momento em que se fez a divisão de como seria o estatuto e a divisão do dinheiro. A partir dali, quem tocou foi Live Mode, quem negociou com o Corinthians foi Live Mode, os intermediários da XP. Então, o Fred Luz já estava fora disso. Esse conflito de interesses não existe. Agora, que existiu a consultoria da Álvares e Marçal pelo trabalho do Fred Luz lá no ano passado, existiu.
O contato depois com a Liga Forte União não passou por ele. Alguém pode discutir que mesmo assim pode haver conflito sobre direito, tem entendimento disso. A XP, sim. A XP participou ativamente da negociação e do empréstimo desses 250 milhões de reais que vão ser devolvidos com CDI mais 3%. É juro abaixo do mercado, mas é um empréstimo, como ficou caracterizado nos últimos dias. Qual